Fala, meu povo, como eu havia prometido anteriormente, todas as questões de direito constitucional lançadas pela banca ou pelo Instituto IGEDUC referente ao concurso público de guarda municipal de Camaragibe serão tratadas aqui neste canal. Se você não me conhece, eu sou o professor Vanderlei, sou policial civil, sou formado em Direito, aprovado também no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e aprovado em diversos concursos públicos. Então, se você estuda para concurso, já mete o dedo no like, comenta, compartilhe e o que é mais importante, compartilhe esse vídeo com quem estuda também, né? É bom que as pessoas interajam e tenham material de qualidade para ajudar nesse processo de formação. Então, dito isso, questão na lousa, vamos estudar, vamos trabalhar. O que diz a primeira questão? Diz o seguinte: a Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, foi promulgada após um período de ditadura militar no Brasil e representa um marco na história do país por consolidar princípios democráticos, garantir direitos fundamentais e estabelecer bases sólidas para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Meu combatente, de fato, a Constituição Federal ela foi promulgada. O que significa? Significa que no seu processo de formação houve participação popular. Entenda bem isso. No seu processo de formação houve participação popular. No caso da Constituição brasileira, essa participação popular foi de forma indireta. O povo, que é o detentor do poder, elegeu representantes. Este representante, por sua vez, fez todo o processo de elaboração da Constituição, tá bom? Diferentemente da Constituição outorgada, na qual não existe participação popular. Ela é imposta daquele que dirige o país ao povo. Então, esse primeiro trecho está bem correto. E com relação a essa parte que diz que há uma construção de uma sociedade mais justa e igualitária, de fato, isso faz parte dos objetivos da República Federativa do Brasil, tá bom? Então, tudo corretinho, certinho. Agora, o fato de estar correta a primeira parte, você pode ser induzido a erro. E o erro, quando se coloca na questão, é sutil. Preste atenção. Entre suas conquistas estão a consagração de direitos sociais, como educação, saúde, trabalho e moradia. Vamos ficar só por aqui. Meu combatente, os direitos do trabalho, eles já são discutidos, eles já foram incorporados desde a Revolução Industrial. Europa, faz muito tempo. E no Brasil, os direitos sociais, eles estão desde a época de Getúlio Vargas. Ele foi um governo populista. Então, é só você olhar que a consolidação das leis trabalhistas ela tá em quase meados do século XX. Então, todo esse direito social referente ao trabalho ele é pré-constitucional. Ele não foi consagrado nessa Constituição, tá bom? Outro ponto. Não é que esteja errada essa parte que eu vou explicar, mas é um pontozinho interessante. Veja, quando a questão falou em direito de moradia, esse direito de moradia ele não foi consolidado com o Constituinte originário. Não foi. Pode observar quando você estiver lendo a Constituição da República, que a moradia ele é um direito social que ele foi introduzido pelo poder constituinte decorrente, aquele reformador. Então, ela já foi introduzida por uma emenda constitucional. Esse é o comentário da questão e vamos avançar para a segunda. Questão na lousa. Meu combatente, segunda questão na lousa. Vamos ler. A teoria dos direitos humanos defende que os direitos humanos são conceitos estáticos e imutáveis, que não se adaptam às mudanças sociais, culturais ou políticas. Assim, os direitos humanos não evoluem ao longo do tempo em resposta aos desafios e às demandas da sociedade. Meu combatente, esse conceito, ele vai na contramão. Ele está muito errado
no que diz respeito à teoria geral dos direitos humanos. Só para você ter ideia, desde o Código de Hammurabi, que é muito, mas muito antes de Cristo, já se falava em direitos humanos. E de lá para cá já houve uma significativa evolução dos direitos humanos e em diversos contextos históricos, tá bom? Vamos citar alguns aqui. Por exemplo, a Magna Carta, século XIII, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, século XVIII, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, século XVIII, e por fim, a mais importante, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, século XX. Também a gente vai informar, com base nos estudos que nós já fizemos, que os direitos humanos eles possuem uma base filosófica e representam uma expressão ampla e abstrata, tá bom? Que engloba o conjunto de direitos essenciais para uma vida digna do ser humano. Bem simples, entendeu? Os direitos humanos, são considerados universais. Universais, cai muito isso, essa característica. E são analisados a partir de 4 perspectivas. Quais são? Religiosa, positivista, ou seja, aquilo que o Estado produz e impõe para a sociedade, sobre o ponto moralista e justnaturalista. Portanto, meu caro combatente, a afirmação de que os direitos humanos são estáticos e imutáveis está muito, mas muito errada. Terminamos essa questão, vamos avançar. Segunda questão na lousa. Bora trabalhar. Meu povo, tá aí a terceira questão na lousa. É uma questão que vai tratar os aspectos históricos e também o direito constitucional comparado com de constituições pretéritas, tá bom? É uma questão que não é tão difícil, mas requer um pouquinho de atenção. Vamos lá. O Brasil, embora tenha por tradição o sistema presidencialista, já teve períodos de parlamentarismo. O primeiro, ou seja, o primeiro sistema parlamentarista, na época do Império, com Dom Pedro II. Basta lembrar que Dom Pedro II era muito jovem quando assumiu o trono. Assim, houve uma diminuição das atribuições do príncipe regente. Veja, a partir do início do segundo reinado, o Império do Brasil passou a apresentar práticas de governo que em muito se aproximavam ao modelo parlamentar tradicional. Havia uma aproximação. Numa situação institucional que veio se consolidar com a edição da lei número 523 de 1847, por meio da qual foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, tá bom? Ele se assemelhava ao parlamento. Então, já é um erro essa questão. Não era bem parlamentar, já era um erro. Já traz um erro, porque não é um sistema parlamentar, era próximo apenas. Havia uma regência. Segunda parte da questão. O segundo e o terceiro período de parlamentarismo é mais recente. Ele envolveu os anos de 1961 até 1963, exatamente o período que antecedeu o golpe militar. Meu combatente, veja, já bem mais à frente, que é esse período aí narrado, que é 1961 até 1963, o Brasil ele já vinha adotando um sistema presidencialista. Lembre-se de que naquela época o presidente da República era João Goulart. Ele foi o 24º presidente do Brasil. Presidente, então não tinha nada a ver com o parlamento. Ele realmente esteve no cargo de 1961 até 1964. Foi quando foi deposto pelos militares no golpe de Estado que ocorreu em 1964. Portanto, a questão está totalmente errada.
tanto na primeira parte quanto na segunda. Fique ligado, porque é importante às vezes a gente estudar história, porque o contexto histórico ele ajuda a formar a parte jurídica. Então, relacionou bem o contexto histórico e também fez um estudo comparado do direito constitucional. Terminamos a questão, vamos seguir e vamos jogar a quarta questão na lousa. Vamos embora, vamos trabalhar. Fala, meu povo. Mudei aqui a posição do meu ângulo de visualização para não tomar a frente da questão, né? Porque estava encobrindo. Bom, o que diz essa questão? Ela diz o seguinte: os direitos humanos e sua teoria geral são frequentemente considerados uma área de estudo acadêmico, sem relevância prática ou impacto na realidade política e social. Essa visão sugere da percepção de que, apesar do extenso debate teórico, a disciplina não desempenha um papel significativo na defesa e promoção dos direitos humanos em níveis local, nacional e internacional. Meu povo, vai totalmente de encontro ao que defende a teoria dos direitos humanos. É muito diferente, é muito errado falar isso. A verdade é que os direitos humanos ele tem efeitos e impactos práticos e mais são significativos. Eu vou dar exemplos disso. Vamos lá. A previsão constitucional, artigo 5º, parágrafo 2º, leiam depois, é uma cláusula de abertura material para a incorporação de direitos humanos no ordenamento jurídico pátrio. Tá vendo? E o que significa? Que os tratados que versarem sobre direitos humanos aprovados no Congresso Nacional em suas casas por 2/3, eles vão se incorporar eles vão se incorporar no ordenamento jurídico brasileiro como se emendas constitucionais fossem, são equivalentes às emendas constitucionais. Viu só? Como produz efeito prático? Outra sobre os direitos humanos. Efeitos práticos que os direitos humanos produzem. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o estado inconstitucional de coisas no sistema penitenciário e proferiu decisões para melhorar as condições do cárcere. E aqui também está outro exemplo de efeito prático do direito constitucional. Certo? Vou mostrar outro no plano internacional. A condenação oriunda da Organização das Nações Unidas, ONU, e sofrida pelo Brasil por não proteger adequadamente a mulher, no caso, a senhora Maria da Penha. O Brasil foi condenado por não protegê-la efetivamente. Eu não sei se vocês conhecem o caso, hoje ela é paraplégica, ela foi agredida pelo marido e perdeu os movimentos, não anda mais, infelizmente. Em decorrência disso, desses direitos humanos, em decorrência dessa condenação que o Brasil teve, foi promulgada, foi criada a Lei 11.340 de 2006. E essa lei é conhecida hoje como Lei Maria da Penha. Viu os efeitos práticos internacionais dos direitos humanos? Veja como a questão está errada. Vamos voltar aqui para o segundo trecho da questão para a gente encerrar. Ademais, estou na questão já, tá? Ademais, acredita-se que a influência na formulação de políticas públicas, na elaboração de leis, na atuação de organizações da sociedade civil e no monitoramento do cumprimento dos direitos humanos pelos Estados sejam mínimas. É exatamente o contrário, né? Veja que já a gente tem lei que protege a mulher e foi decorrência de violação de direitos humanos, viu? Voltando para a questão. Resulta em pouca eficácia e aplicabilidade prática. Por isso, muitos argumentos que estudos sobre os direitos permanecem isolados na academia. É uma questão totalmente errada, não tem mais nem o que comentar. Tudo que eu já falei acima explica bem, explica de forma coerente, né? E usando esses conceitos você vai acertar muitas questões de concurso público, entendendo a teoria geral dos direitos humanos e sua aplicabilidade prática.
tanto no âmbito interno como no âmbito internacional. Então, terminamos a questão. A próxima questão na lousa, questão de número 5. Vamos lá, vamos trabalhar e vamos estudar. Agora sim, vimos uma questão bem escrita que resume bem o que de fato é a teoria dos direitos humanos. Três questões sobre teoria dos direitos humanos, duas erradas e uma correta. Já estou adiantando aí. Eu só queria ler porque ela está tão bonitinha que não tem muito o que se debater, não. É isso aí, gente. A teoria dos direitos humanos é um campo interdisciplinar, ou seja, ela se alimenta de várias disciplinas diferentes, que engloba áreas de conhecimento como direito, filosofia, política, sociologia e história, dedicada ao estudo, análise e promoção dos direitos humanos. Essa disciplina busca compreender a natureza, origem, fundamentos e aplicação dos direitos humanos em diversos contextos sociais, culturais, políticos e ao redor do mundo. Questão perfeita, muito bem escritinho. É exatamente isso o resumo da teoria geral dos direitos humanos. Pronto. Dito isso, eu queria agradecer a participação de todos, viu? Foi um prazer estar com os senhores e esperamos que esse conteúdo tenha sido útil na sua preparação. Só reforçando, se você gostou, não esqueça de curtir, de se inscrever para receber mais informações sobre questões em carreiras policiais. Compartilhe esse conhecimento jurídico com seus amigos e ajude a espalhar conteúdo de qualidade para motivar a árdua caminhada do concurseiro, tá bom? Juntos poderemos vencer no certame públicos, né? Eu aqui como técnico e vocês do outro lado aí como jogadores. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Agora sim, vimos uma questão bem escrita que resume bem o que de fato é a teoria dos direitos humanos. Três questões sobre teoria dos direitos humanos, duas erradas e uma correta. Já estou adiantando aí. Eu só queria ler porque ela está tão bonitinha que não tem muito o que se debater, não. É isso aí, gente. A teoria dos direitos humanos é um campo interdisciplinar, ou seja, ela se alimenta de várias disciplinas diferentes, que engloba áreas de conhecimento como direito, filosofia, política, sociologia e história, dedicada ao estudo, análise e promoção dos direitos humanos. Essa disciplina busca compreender a natureza, origem, fundamentos e aplicação dos direitos humanos em diversos contextos sociais, culturais, políticos e ao redor do mundo. Questão perfeita, muito bem escritinho. É exatamente isso o resumo da teoria geral dos direitos humanos. Pronto. Dito isso, eu queria agradecer a participação de todos, viu? Foi um prazer estar com os senhores e esperamos que esse conteúdo tenha sido útil na sua preparação. Só reforçando, se você gostou, não esqueça de curtir, de se inscrever para receber mais informações sobre questões em carreiras policiais. Compartilhe esse conhecimento jurídico com seus amigos e ajude a espalhar conteúdo de qualidade para motivar a árdua caminhada do concurseiro, tá bom? Juntos poderemos vencer no certame públicos, né? Eu aqui como técnico e vocês do outro lado aí como jogadores. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!